até 5, tem gente que termina com mais, e esses são realmente os profissionais, né? Eu acho que a temperatura sim tá muito boa, o sol saiu para auxiliar um pouquinho, né? Para melhorar um pouquinho esses 12 graus aí de início, e até o fim da prova essa temperatura deve chegar aí, não sei, aos 15, 18 graus, que tá dentro de um clima ideal para maratona. Muito frio não é muito bom, mas também uma maratona com calor escaldante também não é legal. Agora a umidade relativa pode atrapalhar. Mas você vê aqui que eles colocaram as informações pra gente que a cada 5 quilômetros eles vão ter posto de água, né? Posto de hidratação. Normalmente os postos de hidratação são bem generosos, então pelo menos água não vai faltar. O pessoal vai poder se divertir pelas 5 horas aí com bastante água. Ah, essa ponte é histórica, né, Kaká? Ah, como tantas outras, né? Como tantas outras, eu confesso que nunca estive em Praga, mas gostaria muito de conhecer. Quem já esteve lá diz que a cidade é uma joia, é uma cidade realmente lindíssima, lindíssima. E é uma cidade histórica. Né? Hoje em dia, não só... Lógico, a Europa se aproveita bastante disso, mas quase todas as cidades fazem as maratonas aproveitando os pontos turísticos, né? A gente vê São Paulo, que a largada é na Ponte Estaiada, a chegada no Parque do Ibirapuera, passando dentro da USP e vários pontos turísticos da cidade. A Maratona de Praga não poderia ser diferente, né? Essa ponte aí tem mais de 1000 anos e é um dos pontos turísticos da cidade. Ao fundo a gente vê a imagem de uma catedral, né? E as pessoas hoje em dia estão fazendo isso como turismo de esporte, né? Deixam de ser espectadores e passam a ser uma coisa mais ativa. Olha os trilhos para pessoas que vão tentar passar 5 km. Se você consegue chegar a 10 km, você vai ficar num outro pelotão para poder correr 10 km. Ou seja, para atender o gosto de todo mundo, né? Na verdade, quando eles organizam a prova assim, eles colocam outras distâncias para os iniciantes mesmo, né? Porque o desafio da maratona, eu mesmo como profissional de educação física, sempre aconselho os alunos também que a maratona realmente prova. No caso dos convidados, evidentemente que eles têm um cachê por estar fazendo aquela participação na prova, por abrilhantar o evento. Mas as provas hoje em dia também colocam amadores que se voluntariam para fazer esse tipo de trabalho. E muitas provas no Brasil já estão utilizando disso, né? O que você disse agora há pouco é verdade. Até 15 anos atrás não se via tantas provas. Hoje em dia o calendário de São Paulo tem prova todo fim de semana, quando não tem 2 ou até 3 provas em que todas reúnem mais que 5 ou 6 mil pessoas. As que reúnem pouco reúnem isso em São Paulo. Então tá ficando bem popularizado. Eu sei de gente que participa de uma prova noturna no sábado e de manhã tá correndo outra. Também não aconselho, mas eu acho interessante isso, como as pessoas se apaixonaram pela corrida, que é um movimento natural bem simples, né? É a Maratona de Praga que você está acompanhando na edição de 2011, sempre, né, com etíopes. Aí tem o português, o Silva, vem trazendo, né? E quando a gente fala de atleta português, a gente não pode esquecer jamais de Carlos Lopes, que foi um dos maiores recordistas de maratona, né? Venceu, inclusive, a gente estava falando de São Silvestre, ele venceu em 82 e 84, mas foi recordista olímpico em Los Angeles também no ano de 1984. Aí quando a gente fala de Carlos Lopes, a gente lembra de outros atletas, no caso aí um atleta português. E para variar, né, Cleberson, sempre quenianos, etíopes, liderando a prova, que não poderia ser diferente. Nesse momento a gente não consegue identificar exatamente se existe um coelho na prova. Provavelmente esse número 47 no peito é um coelho, enquanto que as estrelas da competição vêm com o nome no peito, né? O português está usando uma estratégia um pouco arriscada, né? Ele saiu um pouco mais forte que todo mundo, ele está separado do pelotão. E quando se corre no pelotão, sempre é mais fácil, né? Você acaba sendo levado pelo ritmo e você tem uma noção de como você está na prova, né? O português está tendo uma estratégia um pouco mais arriscada, um pouco corajosa, talvez. Vamos ver até onde ele consegue ditar o ritmo daquela maneira, né? Que ele está muito adiante dos demais. Pois é, essa semana surgiu uma novidade com relação à morte precoce, prematura do Samuel Vangiru, que foi aquele que venceu a maratona de Pequim
A polícia, inclusive, do Quênia, dava como certa uma morte acidental. Chegaram a falar de suicídio, né? E aí você vai vendo exatamente a velocidade que os atletas vão atingindo nesse momento. Eu não cheguei a ver ali se são 10 quilômetros, algo em torno disso que ele vai levando aqui no velocímetro da moto. O ritmo normal de maratona é em torno de 20 km por hora, né? Depende da prova, não sei exatamente. Aí tá mostrando já uma parcial dos 10 km feminino, né? A liderando a Cheromei com 33 minutos e 20. Então, e a novidade com relação à morte do Vangiru é que depois da autópsia descobriram que ele teria levado uma pancada na cabeça. Aí você já muda completamente o inquérito, já deixa de ser suicídio ou até mesmo acidente para ser, né, talvez aí um crime. Né? Que é lamentável, né, Cacá? Um atleta que tinha tudo para... né? Que tinha tudo para fazer história, né? Eu acredito que, de qualquer maneira, ele já se tornou uma lenda, como o Prefontaine também, que no auge da carreira faleceu. Nos Estados Unidos é uma lenda. Eu acredito que o Samuel Vangiru, por ser o recordista olímpico atual, vai se transformar num dos mitos do atletismo pelo que ele fez em tão pouco tempo, né? Muito precocemente. 24 anos o Vangiru. Muito bem, passagem dos atletas aí, completando mais um trecho da corrida. E nós vamos acompanhando nessa parte chamada Cidade Velha. A cidade antiga de Praga, onde a organização, você viu ali, exatamente teve o ponto de largada, deram a volta e agora estão retornando à Praça Central, onde os atletas vêm sendo escoltados aí por algumas motos. Tem a moto da TV que vem logo atrás, mostrando imagens mais de perto. E o ritmo continua forte. Tem um atleta branco no meio desse pelotão de atletas negros. A gente viu ali o carro-chefe puxando a prova com relógio aos 38 minutos e alguma coisa. Eles estão muito próximos do 13º quilômetro, se já não passaram, né? Devem estar chegando no 13º quilômetro aí, correndo a 3 minutos cada quilômetro. A parcial do feminino, Cacá, foi muito forte. Muito forte. 33 minutos para os 10K. Excelente marca. Olha lá, 39,25. 39,25. Aí já é um posto de hidratação com água. Você percebeu alguns minutos atrás que eles passaram num posto onde cada um tinha uma garrafa, né? Uma garrafinha já. E isso só o pelotão de elite tem. Isso é organizado pela prova. A importância de um fenômeno chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um cara que vem buscando espaço nas principais maratonas do mundo, 2 vezes campeão na maratona de Nova York, que reconhecidamente é uma das mais difíceis. Olha lá, o atleta branco ali. E um dos poucos que conseguem brigar, né, diretamente. Eu falei Vanderlei, né? Mariuso. O Vanderlei, pelo que ele fez lá em Atenas, é algo realmente para ficar para a história. Mas o Marilson dos Santos, né? Estou colocando os dois aqui, que são 2 lendas e atletas importantíssimos na história, não só do atletismo brasileiro, mas mundial. Então o Marilson está de parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo com a Adalto e companhia. E certamente vai trazer outras medalhas importantes e outros títulos para a gente, né? O Marilson tem uma carreira muito bonita e muito forte por tudo que ele conquistou, né? Realmente, lógico que o sonho de todo atleta é a medalha de ouro olímpica, né? Ou uma medalha olímpica, que seja. O Vanderlei conseguiu isso depois de uma carreira brilhante também. Mas o Marilson começou muito jovem, sendo campeão menor, juvenil. E o Marilson é bicampeão da maratona Universiade, onde a prova é meia maratona. Venceu 2 vezes essa Universiade, se aventurou depois na maratona e não foi como um aventureiro apenas, né? Ele foi para brilhar mesmo, realmente vencer 2 vezes em Nova York. E agora com a última marca que ele fez nessa última maratona, melhorando o recorde dele, pessoal, o Marilson prova para todo mundo aí que é o melhor fundista do Brasil em todos os tempos, já fez história e merece realmente os parabéns, porque em todas as provas, se a gente analisar aí, é difícil ter um atleta que não seja africano entre os 10, e o Marilson sempre se mete entre os 10 atletas em quase todas as provas que disputa mundo afora, né? Pois é, ele tem uma capacidade pulmonar realmente espantosa.
é algo fora do comum, mas até pelo trabalho, né, que o Adalto Domingues vem fazendo com ele, ele costuma até treinar em altitude, principalmente na Colômbia, Serra Nevada na Espanha, pegando, né, o ar rarefeito e ajudando aí na preparação das principais provas. Você vai vendo alguns atletas deslocados, atletas que vão buscando espaço para a conquista dessa prova na edição de 2011. Aí o Karui vai abandonando a prova, a gente não sabe se ele realmente era o Coelho, ele coloca a mão ali na parte posterior da coxa. Ou ele é o Coelho ou ele sentiu alguma lesão, porque ele acabou saindo. Parece que é um problema mesmo. Parece que ele se machucou. Esse atleta, o Karui, tem 28 minutos e 11 segundos no... Aí mostrando exatamente o momento que no quilômetro 25, quando dois atletas que eram os coelhos da prova, né? Provavelmente eles estavam contratados para puxar até o quilômetro 25 e os dois saíram da prova juntos. Mas teve aquele da fisgada, que eu não sei se é esse aí que está sentindo, ou se realmente ele estava com ele. É interessante o biótipo desses atletas, não, Cleberson? Os quenianos e etíopes são atletas longilíneos, pernas longas, finas, né, muito magras, como o corpo também, né? Eles vêm quase que no osso. Eles não têm massa gorda nenhuma, né? O próprio treinamento leva o atleta a adquirir essa forma corporal, né? Como eles fazem muito trabalho aeróbio, então existe... Vem ali no meio dos atletas negros. A gente vai mostrar já já, né? Só abrir um pouquinho mais a imagem. Você vai vendo o pelotão de elite. Os atletas passando ali por mais um posto de hidratação. Mais um posto de hidratação, você vai vendo no detalhe. E o Kojei vem puxando ele e o Mungara. Kojei e Mungara na primeira posição. Tsegai era o favoritíssimo da prova, ficou um pouco para trás do pelotão. Tá sentindo bastante, a gente percebe pela expressão dele, né? Yamani Tsegai da Etiópia. Esse atleta tem 2 horas, 6 minutos e 30. Ele que era o atleta que tinha a melhor marca. Ele conquistou essa marca esse ano ainda, né? Foi uma prova provavelmente em janeiro, fevereiro ali, ele conseguiu obter esse resultado. Até porque esses atletas têm um período de descanso, né, e treinamento que não permite que eles fiquem correndo uma prova dessa distância todos os meses, né? Bom, essa foi no início de maio, deve ter corrido isso em fevereiro ou em janeiro, 3, 4 meses antes. Que é o tempo necessário de preparação para uma prova como essa. Mínimo para um atleta de elite, né? Pois é, sem dúvida. Lembrando que o recordista das maratonas é o Haile Gebrselassie, da Etiópia, com 2:03:59. O recordista olímpico é o Samuel Vangiru, que a gente falou dele, morto recentemente, 2:06:32. Mas aí há um problema. Que é o seguinte, né, Cleberson? Ao contrário de provas de pista, onde você tem uma pista de 400 metros e a única variação, por exemplo, é relativa ao vento, aí você tem várias vertentes, como a topografia, como questão da altimetria, tempo, temperatura. Você tem guia, você tem trilho, você tem asfalto, você não tem asfalto, você tem paralelepípedo, você tem uma série de fatores, densidade do ar, umidade relativa do ar, que alternam. Então, você não tem como fazer uma comparação muito justa em relação a recordes, diferentemente de provas de pista fechadas dentro de um estádio. Realmente. Esse aí que você estava falando, o único branco que estava no pelotão, é o Rashid. Ele é marroquino, então tá tirado aqui a dúvida minha. Marroquino. Realmente, Cacá, isso que você falou é corretíssimo. Tanto que a federação, a IAAF, né, International Association Athletics Federation, eles têm uma bíblia que tem um padrão para reconhecer uma prova como oficial, né? Então ela tem altitude, certo padrão. Tanto que há pouco tempo atrás um atleta fez menos que 2 horas, 3 minutos e 59 numa prova nos Estados Unidos.
se não me engano foi Boston, não me recordo bem o nome da prova. Mas o percurso não foi aprovado, porque começava num ponto e terminava em outro, que era mais baixo, então o declive da prova era maior. Além disso, tinha um trecho de reta muito grande, onde o vento soprava a favor o tempo inteiro do atleta. Então, numa prova de longa distância, se você pega vento a favor durante muito tempo, evidentemente você está sendo beneficiado, né? E tudo bem que na maratona, talvez, se a prova inicia e termina no mesmo ponto, ele vai pegar a mesma quantidade, teoricamente, a mesma quantidade de vento a favor e contra, porque ele vai ter que voltar para o ponto inicial, né? E os tempos, eles passam a ser, então, relativos, porque desde que não haja alteração de percurso, você tem, assim, as melhores marcas, quer dizer, os melhores tempos para a maratona X. Exatamente. Então, se não houver alteração de percurso nessa maratona de Praga, todo ano for igual, aí sim você pode fazer um balizamento dentro da maratona de Praga. Mundial, era a melhor marca, apenas melhor marca. Não era reconhecido como recorde mundial. Mas agora a IAF está padronizou isso, né? Com alguns critérios para que possa ser aceito, né? Você vê, Cacá, que a cidade tem muita subida e descida, porque ela tem um rio que corta a cidade, que é bem importante, mas eles procuraram deixar a prova sempre próxima ao rio, né? Dessa forma, diminui um pouco os... que você tem vários setores da pista com atrações. Então você tem a atração dos mágicos, depois você tem banda, aí você tem banda de rock, depois você tem banda de não sei o quê. Então é uma festa. Cada setor que você vai passando, você tem um apelo diferente. E ali um aclive, hein? Ali dá para tráfego normal, mas aqui uma subidona. Primeiro tem uma descida, depois uma subida. E já está no quilômetro 35 ali, Cacá. 1h46 eles estão passando. Mantendo aí o ritmo de 3 minutos por quilômetro, que é um ritmo muito forte, hein? O clima permitiu, mas os atletas estão bem preparados realmente para isso. São 3 agora no pelotão, né? O Kosgei, Barus e o Mungara. Coincidentemente, os 3 são quenianos, né? Só isso. Para variar. Provavelmente está querendo bater algum recorde. Isso é comum, Cláudio? Não é comum e algumas provas não aceitam esse tipo de estratégia, né? Porque ela está tendo o auxílio de um outro atleta que está quebrando o vento para começar, né? Ele está na frente dela, mas esse pacer, por exemplo, ele pode se inscrever normalmente na prova, não pode? Então, por isso... Você se inscreve na prova. Aí, só que você vai fazer um trabalho diferente. Exatamente. É como se ele estivesse ali sem estar na prova. Ele é um atleta normal que está correndo e ela, por acaso, pegou o ritmo dele, né? Mas algumas provas, essa é uma das razões pela qual algumas provas soltam masculino e feminino em horários diferentes, né? Para que somente mulheres corram naquele pelotão e somente homens em outro pelotão. E a Maratona de São Paulo é um bom exemplo disso. E a prova sempre é liberada com um tempo aproximado para que os dois cheguem juntos, né? Eles vão chegar com diferença máxima aí de 5 minutos, mas sempre chega entre 2, 3 minutos. Tá chegando o masculino e o feminino junto, o líder de cada um, né? Eu acho até que não é correto fazer isso, é um pouco desleal. O atletismo de pista não permite de forma alguma que isso aconteça, né? Na pista não. Mas na rua, essa estratégia é utilizada, né? Porque você consegue, no caso, um homem que é muito mais rápido, auxiliar uma mulher nesse caso, né? Claro. Não, mas é por isso que a cronometragem para a largada das provas femininas e até mesmo de cadeirantes tem sido diferenciadas para que, de certa forma, todos possam chegar mais ou menos ao mesmo tempo. Mais ou menos, né? É possível chegar na mesma hora. E esse cidadão que vai com essa bicicleta aqui, ó, não é monociclo não, ela é bicicleta, só que ela tem uma roda grande e uma pequena. Por isso, bicicleta. Ele vai acompanhando a prova inteira, hein? Os 42 quilômetros, o velhinho tá firme e forte ali. Você presta atenção, Cacá, que aí a chegada. O atleta vai olhando pro relógio e acelerando o passo. Você imagina o porquê, sendo que ele tá sozinho, ele nem olhou para trás, ele só olhou pro relógio. E aí vem ele, Barus Benson Kipchumba. Barus Benson Kipchumba vence a prova. Aí vem o Mungara Kennedy. Buru. Aí vem ele também do tapete azul. E o Samuel Kosgei vai aparecer na terceira posição.
Samuel Kojei, que já se destaca aí, ó. Queniano também. Três quenianos. O Barus é um atleta de 30 anos, bem experiente já, e que tinha 2 horas e 8 como melhor resultado, né? Agora melhorou isso aí, fez 2 horas e 7. Exatamente isso, o que eu ia te lembrar, ô Kaká. Ele estava olhando para o relógio, exatamente porque os atletas têm bônus se eles correm determinada marca. Atenção, tá chegando o Rashid, marroquino. O único branco, hein? Entre os negros quenianos. Palmas para ele, consegue chegar a um biótipo completamente diferente daquele dos quenianos. E aí vem também o Matu, Mwangi Robert Matu, também queniano. Parabéns ao Rashid, hein? Conseguiu algo impressionante aí, se enfiar entre tantos atletas de biótipos semelhantes, mas o marroquino consegue quebrar um pouco essa escrita. Marrocos tem bastante tradição também nas provas de longa distância, mas não tem uma quantidade de maratonistas tão grande quanto o Quênia. Mas o Marrocos tem atletas, excelentes atletas em 1.500, 5.000, 10.000 e maratona também, né? 4 atletas fazendo abaixo de 2 horas e 10, o que prova que essa maratona é uma prova muito rápida. O atleta ganhou com 2 horas e 7 e 2 horas e 7 permitiu para ele ganhar um bônus, Kaká, de 10 mil euros por ter corrido abaixo de 2 horas e 8. Ele olhou para o relógio naquele momento, porque se ele corresse abaixo de 2 horas e 7, o bônus ia para 30 mil euros. Opa! São alguns segundos que valem muito, né? Vamos lá, você tem os tempos então? O tempo do primeiro colocado. Vamos ver aqui. O Benson, Barus Benson, no momento da chegada, né? Claro que não chegou a ser. Aí é o momento, ó, 2:07:08. 2:07:08. 2 horas e 7 minutos. Por 2 horas 07 minutos e 7 segundos. Confirmando aqui. E 7, aí é o oficial. O que você tem a dizer desses tempos aí? Apenas 3 na marca de 2:07. 2 e 7, né? E o bônus, para quem corresse abaixo de 2 e 8, era 10 mil. Só 2 corredores vão ganhar, o terceiro já não ganha. E ele, por causa de 8 segundos, perdeu os 30 mil euros, né? Ganhou só 10 mil. Perdeu 20 mil. Mas a marca... É uma graninha que faz... E olha, o Sérgio Silva fica também bem classificado português. O português ficou entre aí os 20 melhores da prova, né? Aí, portanto, a vitória do Barus Benson Kipchumba. É um nome legal, né? Kipchumba. E no feminino, provavelmente, a Lídia Cheromei vinha com certa facilidade, né? Vamos ver se vai mostrar a chegada, se realmente ela confirma a vitória. Olha o carrão que ele vai levar, ó. Um dos prêmios. Além do prêmio em dinheiro, né? Vai levar um belo carro aí.